Fala aí, galerinha do canal Roger Pio, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje vamos aí dar continuidade na termodinâmica. Na aula passada eu fiz com vocês aí, eu expliquei a primeira lei da termodinâmica. Depois tem um vídeo só de exercícios, tá? Sobre a primeira lei. E agora vamos para a segunda lei da termodinâmica. Tranquilo, gente? Fiz um resuminho aí para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, quais são os enunciados, pessoal, da segunda lei da termodinâmica? Primeiro enunciado: o calor flui espontaneamente. Espontaneamente. O que é o espontaneamente, pessoal? Dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Ou seja, sempre vai ocorrer o que, gente? Um corpo que está com uma temperatura maior, esse calor passa para um corpo de temperatura menor. Isso é o que acontece de forma espontânea. Aí eu pergunto para vocês, mas professor, vocês podem me perguntar, eu pergunto para vocês, existe um jeito de eu fazer o contrário? De eu tirar calor do que está mais frio e jogar para o que está mais quente? Existe, gente, só que aí não é de forma espontânea. A gente vai gastar alguma energia para fazer isso. Quem que faz isso? Geladeira, freezer, por exemplo, a geladeira, você coloca alguma coisa lá, ela já vai tirar alguma coisa de algo que está mais frio que o ambiente e jogar esse calor para o ambiente. Mas como que você faz isso? É de forma espontânea? Não. Você liga na tomada e gasta, né? E paga uma energiazinha lá, beleza? Tá? Então não é de forma espontânea. O que é de forma espontânea? Do mais quente para o mais frio. É o fluxo, é o calor, beleza? É impossível uma máquina térmica operando em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. Então, pessoal, vamos pensar lá. Na primeira lei da termodinâmica, a gente viu toda aquela parte do ciclo, né? Por exemplo, eu tenho um motor de um carro. O motor de um carro, então, o objetivo lá do motor do carro, do cilindro, é ficar fazendo o pistão se movimentar, certo? Então, o que acontece ali, gente? Quando aquele gás que está ali dentro, aquela explosão, aumenta o seu volume, ela empurra o pistão, gerando o quê? Um trabalho, certo? Qual que é o trabalho? Conseguir empurrar. Isso é o quê? Um trabalho positivo, é o gás realizando o trabalho. Quando esse pistão retorna, comprimindo essa mistura, esse gás, é um trabalho negativo, você está comprimindo, você está diminuindo o volume. Então todo esse ciclo, gente, todo esse trabalho que é realizado por esse motor, por essa máquina térmica, uma coisa é certeza, pessoal, eu não consigo transformar todo aquele calor gerado na explosão lá dentro, né, de ar e combustível, em trabalho. Então, a máquina térmica, ela não tem um rendimento tão alto, tá? Por isso que, né, se ela tivesse um rendimento muito alto, o combustível que a gente usa, até a gente ia gastar muito menos, né? A gente ia ter um rendimento, o carro você ia colocar lá, por exemplo, se hoje o seu carro faz 10 km com litro, com um rendimento aproximado aí de 40%, 50%, se você tivesse um rendimento maior, você ia colocar 1 litro e ia andar 20, 30 km, tá? É por isso que muitas empresas, né, muitas indústrias estão investindo naquele carro híbrido, né? Que ele funciona com motor a combustão, mas ele também é elétrico, ou até mesmo os elétricos, né? Beleza, galera? Por quê? Porque o nosso motor a combustão, ele não tem um rendimento alto. Beleza? Então, o que ele fala aqui, gente? Impossível ter um rendimento de 100%, tá? Impossível. Tranquilo? Tá? Então, essas duas aqui, ó, são, né, as duas aí, afirmações aí da segunda lei da termodinâmica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos entender agora o que é essa máquina térmica? Então, gente, uma máquina térmica, já falei para vocês agora aí há pouco do motor do carro. Vamos pensar numa máquina térmica um pouco diferente, mais antiga lá. Então eu tenho, qual que é a base disso aí? Eu tenho que ter o tipo de uma caldeira, tá? Vamos supor que eu coloque água nessa caldeira, coloque um fogo, eu tenho que ter uma energia lá térmica para esquentar, tá? Antigamente você tinha navio a vapor, você tinha trem a vapor, como é que era? Então você colocava lá o carvão, por exemplo, esse carvão, essa lenha, ia queimar, ia gerar calor,
ia esquentar uma água numa caldeira. Esse vapor dessa água, gente, ele ia por um cano. E esse vapor é responsável pelo quê? Ou por movimentar pode ser uma hélice, gerando uma energia elétrica num gerador. Esse vapor pode ser responsável por um pistão que faz uma máquina, uma roda girar, tá? E aí o que acontece então? Você tem o calor de uma parte que a gente chama de fonte quente, tá? Que está ali esquentando na caldeira. Esse vapor ele passa, realiza um pouco de trabalho, beleza? Realiza um pouco de trabalho. Depois, o que ele faz? Ele vai para uma fonte fria. O que é isso, fonte fria, pessoal? Eu tenho um local em que esse vapor volta a se transformar em água, diminui a temperatura dele. De que forma? Esse calor ele tem que passar para algum outro lugar, tá? Alguma água que depois pode ser despejada, alguma coisa assim, que não está conectada com esse vapor, né? Tem que ser isolado. Por exemplo, pessoal, se eu fizer aqui, ó, um cano assim, tá? Imagina um cano assim, um cano, e eu tenho um reservatório aqui, ó, cheio de água, tá? Ó, água, 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 água. O vapor que passa por esse cano, pessoal, conforme ele passa por esse cano como se fosse uma serpentina, ele perde calor para essa água que está aqui em volta, tá? Isso aqui tudo sem estar aberto, esse tubo, tá? O vapor vem passando aqui, passando aqui, passando aqui, retorna a ser água, tá? No estado líquido, beleza? Então isso aí eu posso considerar que é uma fonte quente, quer dizer, uma fonte fria, tá? Não é aquela fonte da caldeira lá, beleza? Bom, beleza. Então eu tenho aqui, ó, o ciclo, fonte calor, fonte quente, realiza o trabalho, retorna aqui como fonte fria e depois vai continuar esse ciclo, beleza? Então eu tenho aqui, pessoal, ó, se eu pegar esse desenho aqui, ó, se eu pegar esse desenho, o que eu posso escrever desse desenho? Eu posso escrever que o calor da fonte quente, ele é igual ao quê? Ao trabalho mais o calor da fonte fria, tá vendo? É isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o total que eu gerei. Desse total, um pouco vai realizar trabalho, um pouco vai para essa fonte fria, tá? E se eu quiser isolar o trabalho, pessoal? Se eu quiser isolar o trabalho, como que eu posso escrever? Jogo o calor da fonte fria para cá, fica como? Trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Tudo bem? Beleza? Temos uma formulinha aí relacionando o trabalho e esse calor das fontes. Tranquilo? Pessoal, agora vamos ver aqui, ó, como que eu calculo o rendimento dessa máquina térmica. Tranquilo? Vamos ver? Ó, então eu posso calcular esse rendimento dessas duas formas, tá? Esse rendimento, gente, ele vai ser representado por essa letra grega eta, tudo bem? Parece um N grandão aí e tal, eta. Então eu tenho aqui, rendimento é igual. O que você pode fazer, gente? Ou você divide o trabalho que ele consegue realizar pelo calor total, que é o calor da fonte quente, beleza? Você vai ter um número aí, por exemplo, se der 0,25, galera, o que você faz? Ó, vezes 100 equivale a 25%, tá? Sempre vai dar a resposta 0, alguma coisa, você multiplica por 100 vai ter a porcentagem. Ou, professor, ele não me deu trabalho no exercício, mas ele me deu esses dois calores aqui, ó, da fonte quente e da fonte fria. O que você faz? O calor da fria dividido pelo da quente, 1 menos o resultado dessa divisão, você tem esse rendimento. Então, da mesma forma, pessoal, você pode usar essa ou essa, tá? Se você lembra dessa, não lembra dessa, mas sabe essa, também, ó, se ele te deu esses dois, você acha o calor, acha o trabalho e coloca aqui, tá bom? Tranquilo? O que mais, pessoal? Vamos ver? Ó, esse rendimento sempre ele vai estar o quê, pessoal? Ele não vai dar 1, tá? Assim, ele está entre 1 e 0, né? Mas se o rendimento der 1, significa 100%. Aí vai contra o quê? A segunda lei da termodinâmica. Então, por exemplo, ó, que ele não pode dar 100%. Então, por exemplo, se você fizer um exercício, der um rendimento de 100% e depois perguntar, essa máquina está de acordo com o princípio da termodinâmica? Não, tá bom? Não é possível.
Beleza. Aí aqui, gente, o que é esse ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, gente, eu vou passar para vocês a forma mais simples, tá? Que é a forma que às vezes pede em vestibular e tal. O que é? Então é assim, ó, alguns exercícios, só de saber isso aqui você mata, tá? Você já mata o exercício. Então, primeira coisa, gente, ciclo de Carnot, o que é? É um rendimento máximo teórico, tá? O máximo teórico está dentro de qual ciclo da máquina térmica? Se seguir o ciclo de Carnot. E dentro desse ciclo de Carnot, pessoal, você vai ter um desenho, que é esse aqui, ó, que você sempre vai ter o que, pessoal? Duas curvas isotérmicas, que são aquelas em que tem a mesma temperatura, duas isotérmicas, e duas adiabáticas, tá? Se você gravar isso aqui, gente, já alguns exercícios aí aparecem que é só saber isso, tá? Ciclo de Carnot é composto pelo que, gente? Duas curvas isotérmicas e duas curvas adiabáticas. Adiabáticas, para quem não lembra, são aquelas transformações em que não há troca de calor, tá? Beleza? Tá conservado. Tudo bem? Então, duas curvas isotérmicas, duas curvas adiabáticas. Grava isso aqui. E aí, pessoal, ele te dá uma maneira de calcular o rendimento. Rendimento, se seguir o ciclo de Carnot, é o quê? Utilizando temperatura, tá? Se o exercício te der a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, só com esses dois valores você chega no rendimento. Tranquilo? Tudo bem? Beleza, galera? Então, assim, aguardem aí nos próximos vídeos. Eu vou mandar vou gravar uma listinha de exercício, tá? Disso daí. Beleza? Então, assim, gente, isso aqui é a forma mais simples que eu encontrei de passar essa segunda lei da termodinâmica. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Quem lembrar, dá aquele joinha e espero vocês em um próximo vídeo. Obrigado, galera!